Olá, concurseiro! Seja bem-vindo ao nosso canal Concurseiro 096 AP. Inscreva-se no canal, comente, compartilhe e deixe seu like. Bem-vindo ao Pod Concurseiro 096 AP, sua porta de entrada para a vanguarda do conhecimento e do mundo do concurso público. Toda semana vamos explorar aulas sobre vários assuntos. Fiquem com a gente nessa viagem de conhecimento. E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um mergulho profundo com a gente. Hoje a gente vai desvendar um tema que, olha, sempre está dando o que falar por aí, os crimes contra a administração pública, sabe aquelas histórias de corrupção, peculato e por aí vai. É um tema que nunca sai de moda, né? Pois é. E para nossa sorte, o ouvinte mandou um material super completo do professor Leonardo Arpini, que pelo jeito é referência para quem está se preparando para concursos na área jurídica, principalmente para quem quer entrar no TJSP. Aliás, muito obrigado pela dica, viu? Esse material é ouro puro, viu? Tem tudo o que você precisa saber sobre os crimes contra a administração pública. E já de cara, me chamou a atenção a quantidade de crimes que tem, tipo peculato eletrônico, condescendência criminosa, excesso de exação, tem até crime para quem abandona o cargo sem justificativa. A lista é grande, mas a gente vai desvendar cada um deles com calma para você entender direitinho como funciona. Beleza. E para começar, me explica uma coisa. Qual que é a definição de funcionário público na lei? Porque, pelo que eu vi no material, não é só quem trabalha em repartição pública que se encaixa nessa categoria, né? Não mesmo. A definição é bem mais ampla do que a gente imagina. O artigo 327 do Código Penal diz que funcionário público é todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, um cargo, emprego ou função pública. Tipo, até mesário de eleição se encaixa nessa definição. Isso é, incrível que pareça, sim. Ah, Mesmo exercendo a função por um dia, um mesário, para fins penais, é considerado funcionário público. nossa, que interessante. Mas pensando bem, faz sentido, né? Afinal, eles lidam com informações confidenciais e tomam decisões importantes durante a eleição. É justo que também sejam responsabilizados por seus atos. Exatamente. Essa definição ampla garante que a lei se aplique a todos que exercem uma função pública, independente da natureza ou duração. Afinal, o objetivo é proteger a administração pública como um todo. Entendi. É como se a lei criasse um escudo para evitar desvios de conduta, seja por parte de um alto funcionário ou de alguém com uma função mais temporária. E falando em desvios, me explica melhor esse tal de peculato. Peculato é o famoso crime de desvio de dinheiro público. Basicamente, é quando o funcionário público desvia recursos para benefício próprio ou de terceiros. Tipo aquele caso clássico do político que usa a verba da saúde para construir uma piscina na casa dele. Esse seria um exemplo de peculato desvio, quando o funcionário usa o dinheiro público para uma finalidade diferente da prevista. Entendi. E o peculato, apropriação. Qual a diferença? No peculato apropriação, o funcionário se apodera de algo que estava sob sua responsabilidade, como se fosse o dono. Imagina um funcionário do museu que pega uma obra de arte para vender e coloca uma cópia no lugar. Nossa, que cara de pau. E tem o peculato furto também, né? É quando o funcionário literalmente rouba algo da administração pública. Exatamente. Ele se aproveita da posição para subtrair algo. É como se ele estivesse roubando o governo, usando a sua posição para facilitar o crime. Caramba, cada modalidade mais criativa que a outra. Mas me fala uma coisa, e se o funcionário, sem querer, contribuir para o peculato de outra pessoa? Tipo, ele esquece o cofre aberto e facilita o roubo. Ele também pode ser punido. Nesse caso, ele pode responder por peculato culposo. Acontece quando, por negligência, imprudência ou imperícia, o funcionário contribui para que outra pessoa cometa peculato. Então, mesmo sem querer, ele pode se dar mal. Mas e se ele se arrepender e tentar consertar o erro? Tem jeito. Aí que tá interessante. Se o funcionário reparar o dano antes da sentença, a pena dele pode ser reduzida ou até extinta. Ufa, pelo menos tem essa possibilidade. Mas me explica essa outra modalidade que me deixou curioso. Peculato mediante erro de outro. Que história é essa de erro de outro? Imagina que, por engano, deposita uma quantia maior na conta do funcionário público. E, inicialmente, ele não tinha a intenção de cometer o crime, mas ao perceber o erro, decide ficar com a grana extra. Nesse caso, a intenção criminosa surge depois da constatação do erro. Interessante. É a famosa história de a oportunidade faz o ladrão, né? E para finalizar nossa saga pelo mundo do peculato, me fala desse peculato eletrônico. Parece coisa de filme de espionagem. O peculato eletrônico é um crime relativamente novo que surgiu com a informatização da administração pública. É basicamente manipular dados em sistemas do governo para obter vantagem indevida. Tipo, inserir informações falsas para receber benefícios ou desviar recursos. Isso mesmo. Ou, por exemplo, alterar dados para encobrir irregularidades. O mundo digital ampliou as possibilidades para os criminosos, né? Realmente, a tecnologia é uma faca de dois gumes. Mas, mudando um pouco de assunto, me explica melhor essa tal de concussão.
tem a ver com extorsão, certo? Isso mesmo. A concussão é basicamente extorsão praticada por funcionário público. Ele usa o cargo para exigir vantagem indevida, se aproveitando do poder que a posição dele dá. Mas qual que é a diferença entre concussão e corrupção passiva? Às vezes me confundo com esses nomes. A diferença é sutil, mas importante. Na concussão, o funcionário exige a vantagem, enquanto na corrupção passiva, ele solicita ou aceita. Entendi. Na concussão, a iniciativa parte do funcionário e há uma ameaça implícita. Já na corrupção passiva, a iniciativa pode partir do corruptor, né? Exatamente. Na corrupção passiva, o funcionário pode solicitar a vantagem, aceitar a promessa de uma vantagem futura ou simplesmente receber a vantagem oferecida pelo corruptor. Beleza, agora ficou mais claro. Mas me diz uma coisa, e se o funcionário público abusar do poder na hora de cobrar impostos, isto também é crime? Tipo, exigir um imposto que ele sabe que é indevido ou usar métodos abusivos para cobrar? Sim, isso se chama excesso de exação. E o interessante é que mesmo que o dinheiro vá para os cofres públicos, o ato continua sendo crime. Caramba, a lei é bem específica nesse ponto. Mas faz sentido, né? Ninguém merece ser extorquido ou coagido, mesmo que seja em nome do governo. Com certeza. O que caracteriza o crime é o abuso de poder por parte do funcionário. Ele não pode usar a posição para extorquir ou coagir o contribuinte. Já que falamos em abuso de poder, vamos desvendar os detalhes da corrupção passiva. Pelo que eu entendi, ela é o outro lado da moeda da corrupção ativa, certo? Exato. A corrupção passiva é quando o funcionário público solicita, recebe ou aceita a promessa de vantagem indevida. E a lei trata de forma diferente o corruptor e o corrompido. Como assim? Se o funcionário solicita a vantagem, ele comete corrupção passiva. Mas se o particular oferece a vantagem, ele comete outro crime, chamado corrupção ativa. Caramba. Quer dizer que ambos cometem crimes, mas crimes diferentes. Exatamente. A lei reconhece que ambas as partes estão envolvidas no esquema de corrupção, mas atribui responsabilidades penais diferentes para cada um. Entendi. É como se a lei dissesse: quem dá e quem recebe estão errando, mas a gravidade do erro é diferente. E falando em gravidade, a pena para o funcionário corrupto pode aumentar dependendo da situação, né? Isso mesmo. Se, em consequência da vantagem recebida, o funcionário retardar deixar de praticar ou praticar um ato de ofício, a pena aumenta. Ou seja, se ele usa o cargo para favorecer alguém em troca da vantagem, a punição não é mais severa. Faz sentido, afinal ele está atraindo a confiança do público em dobro. Bom, acho que já exploramos bastante o peculato, a concussão e a corrupção passiva. Que tal a gente partir para a prevaricação agora? Vamos lá. A prevaricação acontece quando o funcionário público retarda, deixa de praticar ou pratica ilegalmente um ato de ofício para satisfazer interesses ou sentimentos pessoais. Então é como se ele colocasse os interesses dele acima dos interesses públicos. Exatamente. Ele abusa do poder para se beneficiar ou beneficiar outras pessoas, ignorando o dever com a administração pública. E nesse caso, a intenção do funcionário é fundamental, né? Ele precisa agir conscientemente para satisfazer os próprios interesses ou os interesses de terceiros. Com certeza. O crime de prevaricação exige dolo específico, ou seja, a vontade de agir de forma ilegal para obter alguma vantagem para si ou para outro. Deixa eu ver se entendi. Para caracterizar a prevaricação, o funcionário precisa ter a intenção de agir de forma contrária à lei para se beneficiar ou beneficiar alguém. Mas, diferente da corrupção passiva, não precisa ter troca de vantagens, certo? Perfeito. Na prevaricação, o foco está na intenção do funcionário de agir de forma ilegal para satisfazer interesses pessoais, independente de haver corrupção envolvida. Certo. Acho que agora a gente tem uma boa base sobre peculato, concussão, corrupção passiva e prevaricação. E para finalizar essa primeira parte do nosso mergulho, vamos falar sobre a condescendência criminosa. O nome já diz tudo, né? É quando o chefe é condescendente com os crimes do subordinado. O nome é bem sugestivo, né? Mas falando sério, a condescendência criminosa é quando o chefe, por pura indulgência, deixa de responsabilizar um subordinado que cometeu uma infração no exercício do cargo. Ou seja, ele sabe que o subordinado fez algo errado, mas prefere fazer vista grossa. Exatamente. E essa omissão é criminosa. Mas por que a lei considera isso um crime? Qual o problema do chefe ser bonzinho com o subordinado? O problema é que a condescendência criminosa coloca em risco a estrutura da administração pública. Quando um superior deixa de punir um subordinado que cometeu uma infração, ele passa a mensagem de que a lei não se aplica a todos. Entendi. É como se ele estivesse colocando a lealdade pessoal acima do dever com a administração pública. Isso pode ter consequências graves, né? Com certeza. A impunidade gera mais impunidade. Se os superiores não cumprirem o papel de fiscalizar e punir os subordinados, a tendência é que as infrações se multipliquem. Mas espera aí, qualquer tipo de vista grossa por parte do superior já caracteriza o crime de condescendência criminosa.
E se ele tiver um bom motivo para não punir o subordinado? Aí é que tá a questão. A lei diz que o superior só comete o crime se agir por mera indulgência. Se ele tiver uma justificativa plausível para não punir o subordinado, não tem crime. Tipo, se o subordinado cometeu uma falta leve e já foi advertido antes, o superior pode optar por uma medida educativa em vez de punição. Exatamente. Ou, se o subordinado cometeu uma infração por um motivo de força maior, o superior pode considerar as circunstâncias. Entendi. O importante é que o superior tenha um bom motivo para não aplicar a punição e que esse motivo esteja de acordo com os princípios da administração pública. Exatamente. A lei não exige que o superior seja inflexível em todas as situações. Ele tem que avaliar cada caso e tomar a decisão mais justa. Show! Acho que por hoje já deu pra gente, né? Ah, com certeza. Já deu para ter uma boa noção dos principais crimes. E aí, na próxima parte do nosso mergulho, a gente continua explorando esse mundão da administração pública, beleza? Combinado. Até a próxima. Preparado para mais um round no ringue da administração pública. Pode mandar. Tô pronto para desvendar mais crimes. Que bom, porque hoje a gente vai ver como os particulares também podem cometer crimes contra a administração pública. Qual que dizer que não são só os funcionários públicos que precisam ficar de olho na lei? Exatamente. Tem muita gente por aí que acha que pode dar um jeitinho, sabe? Tirar vantagem do governo e acaba se dando mal. Para começar, vamos falar da advocacia administrativa. Advocacia administrativa, parece nome de escritório de advocacia chique. Mas, no caso, a gente está falando de crime, né? Me explica melhor essa história. Imagina que você conhece um funcionário público e pede para ele usar a influência do cargo para te beneficiar de alguma forma perante a administração pública. Isso é advocacia administrativa. Ah, entendi. Yeah. Tipo, usar o cargo para fazer lobby em benefício próprio ou de alguém. Isso aí. E o artigo 321 do Código Penal, ele deixa claro que essa conduta é crime, independente do interesse ser legítimo ou não. Ou seja, mesmo que a causa defendida seja justa, o funcionário público não pode usar o cargo para fazer esse tipo de trabalho extra. Isso mesmo. Não pode, é crime. Faz sentido. Mas qual a diferença entre advocacia administrativa e tráfico de influência? Me parecem bem parecidos. A diferença é sutil, mas é importante. No tráfico de influência, a pessoa ela se vende como intermediária, prometendo usar a influência dela, suposta influência, sobre um funcionário público para obter vantagens. Já na advocacia administrativa, o próprio funcionário público é quem atua diretamente na defesa do interesse privado. Agora eu saquei. No tráfico de influência, o cara é tipo um vendedor de fumaça, prometendo acesso a alguém poderoso. Já na advocacia administrativa, o próprio funcionário poderoso é quem entra em ação. Perfeito. A analogia é perfeita. E ambos os crimes eles são graves porque corrompem a administração pública, colocando interesses privados acima do interesse público. Falando em crimes que prejudicam o interesse público, me explica essa tal de violência arbitrária. É só quando um funcionário público agride alguém fisicamente. Calma, não é tão simples assim. A violência arbitrária, prevista lá no artigo 322 do Código Penal, acontece quando o funcionário público usa da violência no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, mas sem justificativa legal. Então é como se ele usasse a força de forma abusiva, tipo, extrapolando os limites da autoridade dele, tipo, dar uma carteirada para intimidar alguém. Exatamente. E a lei, ela prevê pena tanto para a violência em si quanto para a arbitrariedade do ato. Ou seja, o funcionário público pode ser punido 2 vezes. Pela agressão e pelo abuso de poder. Nossa, pesado, hein? Mas esse crime ainda é comum hoje em dia. Na verdade, a violência arbitrária, como está descrita no Código Penal, ela tem sido considerada tacitamente revogada pela Lei de Abuso de Autoridade, que é mais moderna e específica. Ah, entendi. É como se a lei de abuso de autoridade tivesse atualizado e ampliado a proteção contra esse tipo de abuso, né? Isso, exatamente. A nova lei, ela abrange diversas condutas que configuram o abuso de autoridade, incluindo o uso da violência sem justificativa. E as penas, nesse caso, também são bem severas. E já que a gente está falando de abuso de poder, vamos falar sobre abandono de função. É simplesmente faltar ao trabalho ou tem mais alguma coisa? Abandonar o trabalho sem justificativa já é ruim para qualquer profissional, né? Mas, para um funcionário público pode ser crime. O artigo 323 do Código Penal, ele descreve esse crime como um ato de abandonar o cargo fora dos casos permitidos em lei, sem justificativa e por tempo suficiente para causar prejuízo à administração pública. Então precisa ter um elemento de descaso por parte do funcionário, né? Ele precisa abandonar o cargo de forma irresponsável, colocando em risco o serviço público. É isso aí. E a lei ainda prevê agravantes para esse crime, sabia? Se o abandono resultar em prejuízo público, a pena aumenta. E se o abandono ocorrer em região de fronteira, a pena é ainda mais severa. Caramba. A lei realmente pega pesado com quem abandona o posto. Mas, me explica esse outro crime. Exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado.
Qual a lógica por trás disso? A ideia é garantir que o funcionário público ele só exerce a função dentro dos limites da lei, respeitando os prazos e os procedimentos para assumir e deixar o cargo. Ou seja, nada de cada macaco no seu galho fora de hora, né? É isso aí. O artigo 324 do Código Penal define o crime como assumir o cargo antes de cumprir todas as exigências ou continuar exercendo a função depois de ter sido oficialmente exonerado, removido, substituído ou suspenso. Então o funcionário precisa ser formalmente notificado sobre a saída dele do cargo, certo? Nada de um simples aviso de corredor. Exatamente. A lei exige que a comunicação seja oficial para que o funcionário tenha certeza, né, de que não pode mais exercer a função. Entendi. E para finalizar nosso tour pelos crimes contra a administração pública, vamos falar sobre violação de sigilo funcional. É só quando um funcionário público sai fofocando por aí sobre informações confidenciais. Não é só fofoca não, viu? A violação de sigilo funcional, descrita no artigo 325 do Código Penal, ocorre quando um funcionário público revela ou facilita a revelação de um fato que deveria permanecer em segredo, sabe? Então, ele pode cometer o crime mesmo sem intenção de espalhar a informação, mas só de beneficiar alguém com ela. Isso aí, exatamente. E a lei ainda prevê uma agravante. Se a violação de sigilo resultar em dano à administração pública ou a terceiros, a pena aumenta bastante. Poxa, a lei não tá para brincadeira. Mas e se o funcionário público permitir que alguém acesse sistemas do governo sem autorização, isso também é crime. Com certeza. O parágrafo 1º do artigo 325 inclui essa conduta como crime. É o que a gente chama de violação de sigilo funcional por meio eletrônico. A lei pune tanto quem fornece a senha quanto quem acessa o sistema sem autorização. Cara, isso que a lei tá antenada com o mundo digital, hein? E pra gente encerrar essa parte do nosso episódio, vamos falar da violação do sigilo de proposta de concorrência. Pelo que eu vi, esse crime tinha tudo a ver com licitações, certo? Sim. Mas, na verdade, esse crime que estava previsto no artigo 326 do Código Penal, ele foi implicitamente revogado pela Lei de Licitações, que é mais específica para tratar desse assunto. Então, a lei evoluiu. E agora, a proteção do sigilo em licitações é regulamentada por normas específicas. Isso aí. E a nova lei é mais rigorosa ainda, prevendo penas severas para quem fraudar ou tentar fraudar o processo licitatório. Parece que a corrupção em licitações está com os dias contados. Chegamos na última parte do nosso mergulho. Exploramos os crimes cometidos por funcionários públicos, vimos como os particulares também podem se enrolar com a lei, mas agora, que tal a gente voltar para as raízes? Raiz, que suspense. O que você está aprontando? Lembra que a gente começou falando da definição de funcionário público? Pois é, agora vamos dissecar o artigo 327 do Código Penal, que é a base de tudo. Ah, entendi. Que é como se a gente estivesse fechando o ciclo, voltando para estaca zero, depois de explorar todos os caminhos. Exatamente. Afinal, para ter crime contra a administração pública, precisa ter um funcionário público envolvido, seja como autor ou como vítima. Então, entender quem se encaixa nessa definição é crucial. E a lei não facilita, né? Pelo que a gente viu, a definição de funcionário público é bem ampla. Não é só quem trabalha em repartição pública que se encaixa, né? Não mesmo. O artigo 327 considera funcionário público em, mesmo exercendo a função temporariamente ou sem receber nada, exerce cargo, emprego ou função pública. Ou seja, a rede é bem grande. Mas o que mais me pegou foi aquele parágrafo que coloca na mesma categoria de funcionário público quem trabalha para empresas estatais e quem presta serviço para o governo. Esse parágrafo causa bastante confusão. Muita gente que trabalha para empresas terceirizadas, por exemplo, não se dá conta de que pode ser considerada funcionária pública para fins penais. Caramba, é mesmo. Imagina a pessoa cometer um deslize sem saber que está sujeita às mesmas regras e punições que um servidor público de carreira. É de cair o queixo. Pois é. Por isso é tão importante a gente entender essa definição ampla, né? A lei busca proteger a administração pública de forma abrangente. O objetivo é que todos que exercem uma função pública, direta ou indiretamente, sejam responsabilizados pelos seus atos. E para completar o pacote, ainda tem aquele parágrafo sobre o aumento de pena por quem ocupa cargo de comissão ou função de chefia, né? Sim, o parágrafo 2is do artigo 327 é bem claro. Se o funcionário está numa posição de maior poder e responsabilidade, a punição pelo crime vai ser mais severa. Afinal, ele tem mais influência e capacidade de causar danos à administração pública. Pelo jeito, a lei pega pesado com quem abusa do poder. Mas olha, confesso que depois desse mergulho me sinto muito mais preparado para lidar com os desafios do mundo jurídico. A gente explorou os crimes cometidos por funcionários públicos, os crimes cometidos por particulares e até desvendamos os mistérios do artigo 327. Missão cumprida. Missão cumprida. Desvendamos os meandros dos crimes contra a administração pública, mas é sempre bom lembrar, né? A lei está em constante evolução. Novas leis surgem, outras são modificadas, e a interpretação dos tribunais também influencia a aplicação da lei.
Por isso, se manter atualizado é fundamental. Verdade. A gente precisa estar sempre em busca de novos conhecimentos. E para os nossos ouvintes que querem se aprofundar no tema, fica a dica. Explorem casos concretos, a jurisprudência e as discussões mais recentes sobre cada crime. Excelente dica. A prática e o estudo constante são os melhores aliados para quem quer dominar o direito. E com essa mensagem inspiradora, a gente chega ao fim do nosso mergulho profundo. Espero que vocês tenham gostado da aventura. Prazer enorme navegar por essas águas turbulentas com você. E para quem ficou com gostinho de quero mais, fiquem ligados, porque em breve a gente volta com novos mergulhos em outros temas fascinantes do direito. Até a próxima!